Galera, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui. Abel Ferreira foi detonado pelo ex-presidente do Corinthians. O Palmeiras emitiu até nota, que você já deve ter visto. A gente postou aqui. E o Neto resolveu comentar esse assunto. Resolveu falar a opinião dele sobre esse assunto. Você vai ver agora. Já dá o seu like aí. Já prepara também para comentar aí sobre quem é mais ídolo do Palmeiras. Vou colocar duas opções aqui. Manda aí, qual a sua opinião quanto a isso? E olha só o Neto. O que ele vai falar de Abel Ferreira? Ninguém, nem Ademir, não dá traço. Ele é o maior ídolo da história do Palmeiras. Sim, mais, ele comete os equívocos dele, comete, como nós também. Agora, querer dar pano pra manga, querer chamar atenção, e que, por sinal, eu não vou colocar, como é que chama o podcast do menino, que eu vou dar eu vou dar o crédito, né? Tudo bem. Eu já tinha falado pra vocês, pode beber, é uma coisa, tudo bem. Tomando uma com. Tomando uma com. Tomando uma com. Parabéns ao pessoal do Tomando Uma Com, tá tudo certo, e é assim que é o podcast, porque quanto mais edição você fizer, e mais inteligência tiver o editor, você transfere uma entrevista que às vezes não significa nada, por um caso só virar monstruoso, né? Então, o Abel Ferreira, vamos lá. Ele escreveu um livro aqui e deu 5 milhões para 3 ONGs. Quem fez isso? Qual treinador fez isso? Vamos lá, qual pessoa do esporte fez isso? Quem fez isso? Quem doou 5 milhões de reais? 5 milhões. Esse cara transformou jogadores que eram nota 5 em nota 8. Ele transformou jogadores que eram nota 4 em nota 8. Ele transformou uma Sociedade Esportiva Palmeiras num time ganhador de todas as academias. Essa é a melhor. Mesmo não sendo uma equipe tecnicamente melhor do que você jogou, que a que você jogou, pelo amor de Deus. O time 93, 94. 93, 94, pelo amor de Deus. Eu perdi o título pro Palmeiras em 93. Agora, o que o Abel Ferreira fez pro Palmeiras? Só um treinador pra mim, que foi o Tele Santana. E que o Tele Santana também fez muita coisa que não era legal, mas também fez muita coisa boa. Tem uma estátua dele na frente do Morumbi, que é muito legal, do Cícero Pompeu de Toledo. Agora, pera um pouquinho. Eu não vou colocar você falando, não vou colocar você falando do Tite, não vou fazer isso. Sabe por quê? Quando você chegou no Corinthians, você chegou com 170 milhões, você entregou com 459 de dívida. O Abel, o que ele deu de títulos pro Palmeiras e de premiação que o Palmeiras ganhou, não paga o que o Abel ganhou nesses 3 anos e meio. Não dá 20% do que ele ganhou. Então, mesmo ele não sendo presidente, ele é muito mais que o presidente. Ele é muito mais que o Paulo Nobre, ele é muito mais que o Gagliotti, ele é muito mais que a Leila. Pro torcedor, o que esse cara fez, a gente precisava de mais Abel aqui nesse país. Eu entendo que muitas vezes ele passa do limite. De falar que eu sou europeu, de achar que a arbitragem não sei o quê. Mas peraí, o Luxemburgo nunca reclamou de arbitragem. O Mano nunca reclamou. O Parreira nunca reclamou. O Zagallo nunca reclamou. O Zico cuspiu numa bola no Japão. O Zico, irmão. Que é uma unanimidade o Zico. Pô, se tem 2 times que podem reclamar de arbitragem desse país, é o Botafogo do Pedro e a Portuguesa que joga com o Palmeiras hoje. Porque ninguém mais pode reclamar, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo. Meus irmãos, se viesse VAR, Corinthians e Flamengo não tinha todos os títulos que tinha. A verdade é que quem inventou o VAR foi o Eric Faria, que hoje é comentarista e dos bons. Ele num jogo do Fluminense. Foi ou não foi, Veloso? Foi. Flamengo e Fluminense foi em Volta Redonda. E aqui em São Paulo foi o Corinthians. E aqui em São Paulo foi... Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Que o negócio que não podia interferir, mas ninguém prova, né, Veloso? Não, ninguém prova. Tudo bem, ninguém prova. Isso passou aí, ficou parado umas 3 horas. Isso, uma coisa impressionante. Pô, se tivesse VAR, nem Corinthians e nem Flamengo teria todos os títulos. O Vasco, quando eu jogava, o Veloso, Suderge forma, pênalti no São Januário, Roberto Dinamite 1-0. Pô, eu vi isso, eu ouvia isso jogando, irmão. Falei, não é possível ter um pênalti pra nós, velho. Suderge forma. Pra nós que Vasco, é Guarani, né? Vasco e Campo Grande. Pênalti São Januário, Roberto Dinamite. O que eu escutei disso, meu irmão,
Foi impressionante. Mas aí eu vou tirar os méritos do Roberto Dinamite, que está no céu? Eu vou tirar os méritos do VAR? Não. Mas peraí, você querer fazer isso com... E eu não gosto de memorando. Memorando pra mim é coisa ridícula. Que pro Palmeiras manda memorando aqui na Band faz... Só nos donos da bola fazem 12 anos. Que nós vamos completar agora dia 7 de março. Os memorando que vocês mandam, pô, eu nem sei, eu nem tô nem aí. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas quando há uma defesa por parte de um gambá igual eu, corintiano, que eu sou muito corintiano, irmão. Quando eu morrer, eu vou voltar a ser corintiano. Só que eu vou voltar como ex-mulher de jogador. Eu não quero voltar como neto. Nem como jogador. Não, como jogador sem pensar. Quero ser ex-mulher já com 3 filhos. Dos bons, né? E dos bons. Eu quero que as tetas já tudo já com coiso, com silicone, já quero voltar já com a magro. Eu quero voltar já perfeito, mas com os filhos já, sem ter que fazer cesárea, parto normal. Quero tudo isso. Né? Se Deus pedir para mim um desejo, eu falei, eu quero isso. Agora, pera um pouquinho. O Abel Ferreira, vamos lá. Pensão também, né? Hã? Pensão. E pensão também. E quantas vezes... Da pensão já sai direto de lá. Já vem direto. Já vem direto. Já vem da fonte já a pensão. Eu não quero 30% não, só quero 10%. Precisa ser 30%. Tá bom demais. 10 tá bom, porque pegar o jogador que ganhou 1 milhão. 100 cara, 100 conto. 100 mil, velho. Eu não quero 30% porque eu não quero ter nenhum desconforto com o pai do meu filho. É. Eu como mulher, porque eu quero voltar mulher. Não quero voltar homem. Cansei de ser homem. Quero voltar mulher. Pronto, acabou, tranquilo. Pá, caramba, tá tudo certo, irmão. Só que eu vou defender as mulheres. Eu não vou fazer igual o Tite, por exemplo, que fica em cima do muro, né? E que foi um cara que não teve personalidade para falar em relação ao Daniel Alves, estuprador, na primeira instância. Eu não tenho medo de falar do Robinho, diga-se de passagem, quero dizer aqui para vocês que o Marcelo Teixeira entrou em contato comigo e ele não convidou o Robinho. Deixar bem claro para a imprensa toda aí que não é verdade isso. Quem falou é mentiroso. Quem falou não está com a verdade. E o presidente Marcelo Teixeira não convidou o Robinho. Ele estava lá. Tanto é que o Robinho, eu tenho WhatsApp. Tanto é que o Robinho ligou pedindo desculpa pro presidente para não causar esse transtorno todo que teve aí. Até porque seria muito insano por sua parte, Marcelo. E a sua, Carille, não sei, ele estava no jogo aberto, não sei se perguntaram isso para ele. Né? Não sei se perguntaram isso para ele do churrasco, que o Robinho não foi convidado. Vamos deixar bem claro isso. Eu dei um pau ontem e aí a gente tem que ter humildade para saber. Não foi convidado, tá tudo certo. Voltando para Abel Ferreira, ô Mário Gobi, agora você deu pau no Tite. Quantas vezes, Cascão, e o Veloso vai lembrar, quantas vezes eu falei esse caos em relação ao Tite do Marquinhos? Que o Tite não queria, que o Tite achava ele pequenininho, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei aqui 200 milhões de vezes. Não teve repercussão nenhuma. Por quê? Porque às vezes o lado político, num momento como esse, às vezes, num momento como esse, sabe? Entendeu? Então, às vezes, surge muito isso. Agora, o Tite não queria mesmo. Tanto é que eu perguntei para ele na entrevista que teve. Porque ele não quis o Marquinhos. Tanto, olha como o Tite é. E aí vocês que imaginam do jeito que vocês querem. Olha como o Tite gosta de fazer esse cult do que a gente vê hoje em dia, né? Porque quando você está no Instagram, quando você está no Twitter, quando você está... O que a gente vê de cult, ensinar o que é o certo, mas os caras não fazem o certo, velho. Sabe quem me influencia? Meu pai, minha mãe, meu irmão, o Veloso, o Souza. Eu estou conhecendo o Pedro agora, já conheci ele, mas o Cascão. Quem me influencia é pessoa boa. E as pessoas boas que estão do meu lado, que não me influenciam, eu deixo quieto. Quantas vezes o Veloso falou, fica quieto, né? Para de brigar com esses caras. E é o cara que eu mais escuto, que por sinal um ótimo pai, um excelente amigo, um baita comentarista. Não é vocês aí que usam a internet pro mal, usa para uma palhaçada toda. O Tite, meu irmão, olha o que ele fez. Vocês lembram na Copa de 2018, quem mais jogou nas eliminatórias? Marquinhos. Quem que ele levou? Thiago. Miranda e Thiago. Thiago virou titular. Mas ninguém falou nada. Sabe quem falou? O irmão do Marquinhos. O tio do Marquinhos, que é dono do Bar Brahma. Arrebentaram com o Tite, mas ninguém falou nada. Quem bateu o pênalti? E aí, aí vem em 2022, quem que é convocado? Né? O Marquinhos. E quem que bate um pênalti onde nunca bateu um pênalti? Nunca tinha batido um pênalti o Marquinhos.
Ele vai e deixa o Marquinhos bater o pênalti. Foi aonde eu tomei o processo. Que eu perdi os 30 mil. Mas foi os 30 mil onde os velhinhos lá de Caxias do Sul... Fizeram churrasco. Churrasco, Viagra, cerveja. Deus queira que eles pegaram o dinheiro para fazer o bem para eles, que tá tudo bem. Que por sinal foi o dinheiro que eu mais gostei de pagar, de processo que eu tomei. Pô, pera um pouquinho. Aí ele bota o Marquinhos sendo que o primeiro pênalti que era para bater, quem é o maior batedor de pênalti do mundo hoje? Neymar, não sei se é hoje ainda. Porque hoje eu não sei se ele é bola. Na época era. Até porque ele não joga. Saudável é. Saudável é. Igual o Neymar batendo um pênalti, eu não vi. Só o Tom Lira. Djalminha. Evair. Mas ele é o melhor de todos. Aí eu estou disputando, eu boto o Rodrigo. Menino de 18 para 19 anos, para bater um pênalti para bilhões de pessoas. Nunca tinha batido. Nunca tinha batido, vai lá. Primeiro pênalti, que é o mais importante para mim, que não é o último, né, no meu entendimento. Não tem que ser o batedor oficial, como eu sempre fiz quando joguei, vai o menino erra. Aí quando é o último pênalti para passar ou para... Não é o Neymar, vai o Marquinhos, zagueiro. Então, Tite, você perdeu 2 Copas do Mundo. Você é o pior treinador da história, para mim, em termos de seleção. E fora a entrevista que você deu depois do jogo do Flamengo e Fluminense, foi 18 pontos, a Band arrebentou no Rio de Janeiro, foi uma coisa extraordinária. Como vai ser o decorrer do Campeonato Carioca? Agora, você, Mário Gobi, querer falar do Abel Ferreira, pô, primeiro, o Abel Ferreira, ele tem, vamos somar os títulos dele em 3 anos e meio. 9. Ele tem 9 títulos. 2 brasileiros. Já alcançou o Oswaldo Brandão. 2 paulistas. Pô, ele Copa fez do o Rafael Veiga, que era um jogador onde Supercopa. nem o Palmeiras queria o Rafael Veiga. O Rafael Veiga era volante, jogando o que eu fiz pela Rádio Craque Neto, Júnior Barranquilha contra Atlético Paranaense. Tanto é que o Corinthians contratou o Cantilho, que jogava de 10. Acertou. E deixou ele contratar o Rafael Veiga, que já era do Palmeiras. Olha o que ele fez com o Rafael Veiga. Olha o que ele fez com o Luan. Olha o que ele fez com o Zé Rafael. Olha o que ele fez com o Rony. Olha o que ele fez com o Piquerez. Olha o que ele fez com o Vinha. Mike. Olha o que ele fez com o Mike, com o Marcos Rocha, com o Murilo. Olha o que ele fez com a torcida do Palmeiras. Ele incorporou tanto o Corinthians. Mas você, Mário Gobi, vamos lá. Pode meter o pau em mim. Ó, se você meter o pau em mim, eu vou contar aquilo que você contou pra mim e pro Veloso aqui no corredor da Band. Pode falar o que quiser de mim, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas pera um pouquinho. Querer fazer uma coisa tão ridícula como essa, e Debel deu outra entrevista, dizendo em relação a Leila, não foi, Cascão? Quem é a Leila, que não chega nos pés dele, mas peraí, você se candidatou, quanto o Andrés, quanto o Duílio, arrebentou todo mundo, você era da renovação e transparência, e você fala que se não fosse a renovação e transparência, o Corinthians não teria os títulos. Eu daria, não sei se o torcedor corintiano faria, eu estou pensando na minha cabeça agora, eu daria todos os títulos que o Corinthians ganhou com você, campeão do mundo e Libertadores, para que o Corinthians não tivesse a dívida que tem. Eu tenho certeza que o Corinthians ganharia mais 2, mais 3. Isso que vocês fizeram foi uma coisa tão nefasta em relação ao Corinthians, tão feia em relação ao Corinthians, que a gente não entende até onde vai isso. Então, eu estou defendendo você, Abel, não estou defendendo o Palmeiras. Muito pelo contrário. Entendeu? E quando eu tiver que defender o Palmeiras, eu defendo, porque hoje a maior instituição em relação de organização é o Palmeiras. Agora, fazer isso com o Abel Ferreira aí vira notícia para todo mundo. Vira tudo que vocês pensam em relação a isso. Que, por sinal, tem aí os gols do Palmeiras, dos 2 últimos títulos paulistas, que o Palmeiras, para mim, vai ganhar o 3º título paulista. Né? Tem aí os gols do Palmeiras com o Abel Ferreira, que não foi eleito de novo como melhor treinador. As 2 vezes. As 2 vezes, e vai ganhar o título de novo. O que você pensa do Abel Ferreira em relação ao Mário Gobi Veloso? O Abel, eu acho que ele incomoda demais, né? Pela forma como ele é, pela forma como ele administra o clube e pela forma vencedora que o Palmeiras se transformou nos últimos tempos, desde a chegada do Abel. O Abel revolucionou o futebol do Palmeiras. Hoje a gente vê que o Palmeiras joga numa outra rotação, é muito diferente do adversário e é tudo... Que entra, não consegue entrar nessa rotação, tem que esperar. Muitos! É o exemplo do Lázaro. Muitos! O Dudu, quando chegou... Então, da Arábia, não foi? Da Arábia? Foi. Ele até chegar para incorporar. Então o Abel revolucionou mesmo. O Palmeiras joga de uma forma muito diferente. Ele é o principal responsável
pelos títulos e pelo atual momento do Palmeiras. Eu não tenho dúvida que se o Abel não tivesse, a situação do Palmeiras seria muito diferente. Então isso acaba incomodando, principalmente os rivais, né? A gente vê que o Mário Gobi está incomodado, porque vê que desde que o Abel chegou, o Corinthians nunca mais teve, não conseguiu equilibrar um jogo. Na verdade, o derby não, é Palmeiras e Corinthians, não existe mais, Abel perdeu um jogo. O Abel perdeu um jogo pro Corinthians. Eu acho que, assim, é muito claro que ele só é criticado desse jeito porque ele é vencedor, né? Se ele fosse do mesmo jeito, reclamando do jeito que ele é, e ficar sempre em 12º, aí 9º, ninguém ia ter fora esse do ódio. Paulista. Gente, é óbvio que, porque do jeito que ele é, tem vários treinadores brasileiros que são assim também, que xinga jogador, que xinga imprensa, que é mal educado, tem vários. Só que incomoda muito o fato do cara ganhar a toda ser hora. Português, o que não deveria ser. É óbvio que é isso. Assim, se ele fosse desse jeito, tudo igual, só que não tivesse essa quantidade absurda de títulos... 9 só, Mário Gobi. Gente, ninguém ia fazer esse estardalhaço com ele. Isso é muito claro, assim, não tem pra onde fugir. O Guardiola falou, agora, não sei se vocês viram... E a entrevista dele? Que ele falou assim, cara, quando você chega no topo, as pessoas buscam algum jeito pra te derrubar. Então, assim, não importa se ele conseguir esse lastro de ter uma cacetada de título, as pessoas vão, mas é mais educado. Mas não sei o que lá. Então, assim, vão tentar desmerecer o cara. Mas o fato é, o cara ganha a todo instante e alguém vai querer se incomodar de alguma outra forma com ele. Tem uma coisa também, viu, Pedro? Ontem o Manchester City foi mal no jogo, né? Só 6, né? 6. E, por sinal, o Holland foi mal também. 5. Fez 5. Exato. E o De Bruyne deu só 4 assistências. Que, por sinal, Tite, o De Bruyne é aquele que fez o gol em 2018 contra você, que ele era jovem naquela época. E depois você perdeu também pra Croácia. A Croácia do Modric, que já está encerrando a carreira. Você perdeu pro mais novo e você perdeu nas quartas de final pro mais novo e pro mais velho. É isso, Tite, que você fez. Que bom que você está no Flamengo, que é um timaço, né? Mas torcida terceirizada. E aí, Souza, em relação... Fácil de resumir isso, é só você parar para pensar e analisar o que um trouxe de bom e o que o outro trouxe. O que o Mário Gobi trouxe de bom pro Corinthians? É só fazer essa comparação. O que trouxe, o que deixou de dívida, qual o legado que foi deixado. Eu particularmente concordo com você quando você disse que trocaria todos os títulos do Corinthians por uma gestão mais clara, transparente, algo que não deixasse um rombo, porque o normal, de verdade, o futebol brasileiro deveria ser dominado para quem tem mais torcida, para quem tem mais recursos. Isso é o normal do futebol. O Manchester City é o que é hoje, porque tem um grande time, o time mais caro que tem hoje. O Klopp disse que vai parar porque está de estresse. E dá mesmo estresse para todo mundo. Nós temos estresse para todo mundo, pô. Agora é o seguinte, você viu lá contra o Chelsea? Pô, o Chelsea, botou os molequinhos, 1-0, gol do Van Dijk. Que por sinal o Van Dijk, para quem não lembra, só vou lembrar para vocês aí da ESPN, que vocês fazem de uma maneira maravilhosa, sou fã da maioria de vocês aí. O Van Dijk veio da da venda do Felipe Coutinho, o Zona 14. O Van Dijk veio da venda do Felipe Coutinho e de troco. Porque o Felipe Coutinho foi vendido por um absurdo por Barcelona. Aonde compraram o Van Dijk. E também o Alisson veio da venda do Coutinho também, da Zona 14. Porque o Coutinho, não que o menino não seja bom de bola, não. Mas não era para tudo isso que você... Da Zona 14, Souza. Então Zona, quem entende sou eu, Tite. É fácil de analisar, entendeu? As pessoas são muito boas em palavras. Agora, na ação... Verdade. Na ação, a gente vê... Como é que o Mário Gobi vai querer falar do Abel, de um cara que ganhou 9 títulos, trouxe... Não, que deu 650 milhões de prêmio, que faz o torcedor, que briga pelo Palmeiras, que faz tudo que tem que fazer e não precisa memorando. Quando uma sociedade esportiva Palmeiras manda um memorando para um cara que fala isso, vocês não tinham que dar esse boi. A verdade é que quem tinha que dar um memorando era o Corinthians. Olha, as palavras desse senhor não representam a minha, Augusto Melo, Rubão, a vocês todos aí, não representa a instituição Corinthians. Porque ele está falando como ex-vice-presidente, que pegou o Corinthians com 170 e deixou com 459. Não sei se esse é o número. Não, o que você falou é perfeito. O que você falou, eu trocaria pela não dívida. Eu trocaria todos os títulos que vocês da Renovação e Transparência ganharam por se o Corinthians fosse zerado em dívida. E o Corinthians começasse do hoje, mas com o estádio pago, sem dívida trabalhista, sem tudo que vocês deixaram. Porque do jeito que vocês deixaram, é fácil ser campeão. Olha o que aconteceu com o Botafogo, cara. Porque o Maurício Assunção, que também faleceu e tal, que Deus o tenha,
Mas ele pegou o Botafogo com 250 milhões de dívida e entregou com 800 milhões. 550 milhões o cara deu de dívida. Então, assim, isso culminou no Botafogo tendo que ser vendido. Se o Botafogo não é vendido na lei da SAF, o Botafogo ia acabar. E acabar que eu falo 3 anos na Série B, aí sobe, aí cai, aí cai de novo. E acabou, pô, acabou. Então, assim, a única saída um time que teve, do Botafogo... Garrincha, não esquece. que teve Newton Santos, que teve Maurício, Túlio, Jairzinho, Zagallo, Paulo Gerson. César Cazu, Zagallo. Um time que foi tanto o Santos como o Botafogo, eles podem gozar dos outros, que foi o único que fez com que nós ganhássemos Copa do Mundo. Então, assim, o Botafogo tem até uma faixa que fala isso, o clube que transformou o Brasil no país do futebol, que foram as primeiras 3 Copas e tal. Mas é isso, culminou no Botafogo tendo que ser vendido. E assim, era irreversível. Ou era vendido ou Esse é o acabava. fundo do poço. Esse é o fundo do poço. Então você, torcedor As corintiano... dívidas que vão se acumulando até que você tem que vender. Olha o Palmeiras, Veloso. Pô. Quando o Paulo Pra você não Nobre fechar foi a no porta. Baita Amigos aqui no Morumbi, o que ele falou pra nós dois do Baita Amigos? Falou da dificuldade, que ele tinha Que não que tinha sair. dinheiro pra pagar, ele tinha que apagar apagar a todas as luz. luzes Que não pra tinha- economizar. olha o Palmeiras hoje, 6 anos. Neto, e outra 6 anos! O Botafogo em 2020, antes de caída pela última vez, não, isso é verdade. Teve um dia que não tinha bola pro treino. Bola! Quem pagou foi o Montenegro, do dinheiro dele, mas não tinha bola. E assim... Clube de futebol, né? E aí você olhava... E aí, bola. É clube de nesse momento- futebol, hein? E nesse momento, em 2020, a dívida já tinha batido 1 bilhão, que é completamente impagável. Tá aí o Neto surpreendendo, defendendo aí o Abel Ferreira, né, das lastimáveis falas do senhor ex-presidente do Corinthians, né, seu Mário Gobi metendo o louco aí, né, falando um monte de groselhas, um monte de absurdos. O Neto falou aí algumas situações aí que a gente reverbera aqui, né, quando ele fala algumas coisas que fazem mais sentido. Mas tem outras que ele fala também, né, você vê aí direto, né, não faz o menor sentido. A gente mostrando aqui então, e eu não sei se já publiquei, mas nesse momento eu ainda não editei, nem gravei, mas estou gravando aqui um vídeo com um compilado de situações e vou mostrar aí essas falas aí desse ex-presidente do Corinthians e vou mostrar outras coisas mais aqui em defesa do Abel Ferreira. Então se inscreva no canal para não perder esse vídeo, já deixa o seu like aí também que é importante, assim o YouTube volta a mandar meus vídeos para você aí, tá? Olha só, pode clicar aqui num dos vídeos que está aparecendo aqui do lado, que você já continua. Olha só que vídeo interessante esse aqui. Esse aqui é muito bom, hein? Esse aqui também eu vou falar para você, hein? Fresco, pode entrar aí que é fresco. Clica aí. Avante, palestra.